Depois, com calma, quem já foi para Fátima, quem não, vamos fazer o seguinte, quem não foi para Fátima, escreve aqui, não fui para Fátima, no chat. Porque aí eu vou entender das quantas não foram, porque vai ter que ir. E não é porque a Essência Way quer. É porque antes de desencarnar, é essencial que vocês passem pelo maior portal de perdão que existe na Terra, que é o solo sagrado de Fátima, onde Maria apareceu aos pastorinhos. E aí isso requer uma série de ações que vocês vão começar a interiorizar para poder chegar até lá como um objetivo. Muitas pessoas que chegam ao solo de Fátima, somente de diferentes religiões, somente de chegar até ali, começam a chorar copiosamente, sem motivo. O que acontece? Maria, Nossa Senhora, nossa mãe Maria, ela apareceu em diversos pontos do mundo. Ela apareceu em Fátima, que é um portal de perdão. Ela apareceu em Lourdes, que é um portal de cura. Ela aparece em Medjugorje e outros lugares por aí. Então, cada portal mariano tem uma frequência energética. Pra vocês terem noção, todo mundo que chega até mim, que abortou na vida pelo menos alguma vez, e fica com essa energia e esse sentimento em alma, eu falo, existe uma capela no solo, no portal mariano de Lourdes, na França, somente para mães que abortaram seus filhos. E ali não é só uma igreja, é um portal de Maria, e Maria é responsável por cura emocional. E vocês têm que ter esse entendimento. E ali, magnetizado com assentamentos energéticos, com espíritos dedicados a mães que renegaram os seus filhos, que fica gravado no seu perispírito. Porque tem gente que aborta também, não intencionalmente, ok? Mas em alma, isso é muito importante. Mas Fátima é do perdão. E quando você chega lá e começa a chorar, o que acontece? É como se a energia de Maria é tão forte ali, que você chora por todos os erros e os equívocos e as atrocidades que você cometeu em vidas passadas. E nessa. E ali tem um negócio que muito me irritava, que era uma vez que eu fui num sol escaldante, que as pessoas fazem um percurso no chão quente, ajoelhados num determinado ponto, longe, até a capela. Eu falava, Maria não quer isso, cara. Só que essas pessoas se sentiam tão em culpa, em alma, do que fizeram em vidas passadas, que a energia mariana de cura era para eles se ajoelharem naquele chão quente, destruir o joelho para ir até a capela e dizer, mãe, perdoa, me perdoa. E esse me perdoa e esse perdão de Maria é uma limpeza de alma. Então, o que é o perdão de Maria em alma em Fátima? Tá todo mundo comprando a passagem já, né? O evento é em novembro, da Essential Way. Mas, em alma, você vai se sentir mais leve. Você vai fazer o seu perispírito estar mais leve. E quanto mais leve, mais elevado energeticamente você é. Então tem mochilas que você não pode mais carregar. Isso, quando você chega lá, é um momento que você fala assim, ó, eu vim aqui entregar essa mochila das
atrocidades que eu cometi nas minhas vidas passadas. E que eu não lembro, graças a Deus. Ou das coisas que eu cometo até hoje, falando mal de muita gente, julgando, passando a perna no meu colega de trabalho, dirigindo mal no trânsito, falando mal de político, de artista, xingando, apoiando pessoas que cometem atrocidades no mundo. Tudo isso precisa fazer com que você fique mais leve. E é Fátima. É Fátima. Vocês estão vindo hoje nesse entretenimento essencial e vocês estão entrando agora, sem comprar passagem de avião, em Fátima. Esse é o entretenimento que a equipe espiritual está trabalhando o perdão em vocês. O perdão de você para você mesmo. Para você parar de se boicotar. Para você falar assim, ó, não há mal que dure para sempre e o que eu fiz no passado eu não posso mudar, mas eu vou fazer um novo recomeço agora. Então isso é uma das coisas principais que vocês têm que entender sobre Fátima. E essas 3 almas que vieram como herês, como crianças, vieram trazer mensagens com uma vidência incrível e estimularam milhares e hoje milhões a rezarem, a fazerem o terço, a estarem em conexão com Maria para se curarem emocionalmente. E a gente vai falar ao longo do programa, hoje aqui, de como isso se deu. E por isso que a oração do terço essencial na terça e na quinta, às vezes ela te salva. Às vezes, viu, equipe? Só às vezes. Sempre te salva. Porque às vezes você pode estar de ovo virado e aí você vai fazer o terço, acabou o terço, você não vai quebrar o pau na tua casa. Você não vai ficar impaciente com o teu filho. Você não vai descontar naquela pessoa nas redes sociais mandando uma mensagem irritante. Então o terço, ele te equilibra emocionalmente. É isso que a mãe nos ensinou através dos pastorinhos, que eram número 3. A Trindade. Crianças com uma energia dos herês. As crianças são os seres angelicais no plano espiritual. Num solo, e a Maria apareceu ali, isso eu falo mais pra frente, num solo, não podia aparecer em Lisboa, não podia aparecer no Porto, tinha que ser ali, campo, tinha uma conjunção geológica para Maria aparecer. E ela leva 2 dessas crianças que se sacrificaram. É como se a energia fosse tão densa, que essas crianças que foram levadas, elas são crianças transmutadoras de karma coletivo. A treva é tão grande. Vocês não falam assim, vamos dar um exemplo. Jesus morreu na cruz por nós. Por quê? Porque a treva era tão grande na época de Jesus. A treva era tão absurda, mas tão absurda. E muitos que estavam lá somos nós. Ainda. Na terra. Desculpa falar. A gente estava lá e falou, Barrabás! Entendeu? É isso. Aí, beleza. E aí, Jesus transmuta todo o karma do mundo. Os pastorinhos transmutaram o karma coletivo da Europa, das guerras, da iniquidade, da Idade Média. Vai estudar história, gente, para ver o que aconteceu naquela Idade Média. E eram 3 crianças, só que uma ficou, porque uma tinha que viver a terra para as coisas que viriam mais adiante, e que a gente vai falar nas próximas cenas. Então eu quero que vocês sempre venham no entretenimento essencial e aprendam a olhar um filme que é uma manifestação de arte, onde a espiritualidade colocou a mão para que a gente despertasse. Esse é o entretenimento essencial. É essencial.